Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio aqui do podcast Raciocínio em Jogo, podcast esse onde a gente conversa sobre um raciocínio em jogo, né? O que as pessoas pensam, o que os convidados têm para contar para a gente de vivências, experiências, né, que deram certo, que deram errado, qual é a cabeça dos convidados por trás das coisas que eles conseguiram, atingiram, ou que eventualmente deram de cara na parede, tiveram que reajustar a rota, né? E aqui, fazendo parte do nosso mês de março, né, o mês da mulher, eu vou trazer aqui a nossa especialíssima convidada, que antes de falar o nome dela aqui, na real, vocês já viram a thumb e já viram o título, né? Mas eu vou fazer aqui a descrição. Microsoft MVP, criadora do... eu vou dizer o nome, né? A Karen Abessia, eu juro, funciona. Estava conversando com ela aqui nos bastidores, mais de 1.100 vídeos no canal, sendo que desses ela está para completar a live semanal número 470. Depois façam as contas, quantas semanas, meses e anos dá isso, tá? Fora isso, ela é criadora também do jargão Efeito UAU, palestrante, empresária, empreendedora, etc, etc, etc. Entraremos nessas histórias aqui. Quero chamar o palco, a tela aqui. Karen, bem-vinda! Obrigada. É uma honra. Eu sei que quando a gente começa num podcast, todo mundo fala isso, mas é uma honra mesmo. A gente já se conheceu pessoalmente e ser convidada para o seu canal aqui para poder divulgar mais histórias e chamar o pessoal para se encorajar com Excel é uma honra para mim. Obrigada. Eu que agradeço. Então, assim, a gente estava dando risada, falando coisa aqui nos bastidores, mas eu vou começar com talvez a primeira pergunta que vai engatilhar todas as próximas respostas, que é o seguinte, Karen. Como é que tu caiu no mundo do Excel ou como é que o Excel caiu na tua história? Conta pra nós aí como é que surgiu essa relação. Eu acho que bem diferente de todo mundo que eu ouço falar de Excel, eu não comecei trabalhando com planilhas e depois fui dar aula. Eu primeiro comecei dando aula e falaram, o que dá mais dinheiro aqui, que sai mais é curso de Excel, você vai ter que estudar Excel. E eu falei, tá, eu tinha dado uma aula como uma professora substituta, porque falaram assim, tem uma menina ali que ela sabe, ela comunica muito bem, ela tem uma boa oratória, por mais que ela tenha 19 anos, só que ela pode dar aula desse front page, era um front page. E aí foi um sucesso a aula e falaram, tá, só que agora o nosso maior treinamento que a gente vende aqui é o Excel. Se você quiser, você vai ter que aprender Excel. Então eu fui realmente do zero, assim, eu não sabia nada de Excel. Putz, então já vou pegar esse gancho, porque assim, quando a gente fala de Excel, a gente está falando das ditas hard skills, né? Vou aprender a codar, vou aprender Excel. Mas no teu caso, não, pelo que tu comentou aqui, tu tinha a comunicação, que é dita como uma soft skill, né? Não sei, network não, mas comunicação, a questão de dar aula didática. Tem gente que sabe muito, mas não sabe ensinar, então tu era uma ensinadora. E aí depois que entrou o Excel na jogada, né? Uma boa ensinadora. Eu sempre tive o sonho de ser professora. Tipo, a brincadeira de criança era eu sendo professora, uma lousa. Eu sempre pirei com isso, com ensinar, com essa didática, com... Enfim, ensinar outras pessoas, mas eu sempre acreditei no que me contaram. Hoje não, mas eu acreditei muito de... Professor não ganha dinheiro, então escolha outra profissão. Só que eu nunca imaginei que eu poderia ser uma professora de uma área que dá dinheiro e que eu poderia não somente dar aula para escola, né, para criança. Então, hoje eu dou aula para adulto, sou professora e eu consegui desenvolver, chegar nisso, receber essa oportunidade pelo... Eu não sei se eu acredito nessa caixinha de soft skill, de hard skill, porque se a gente pegar o que o mercado diz, a comunicação é uma soft skill. Só que quantas pessoas gostariam e pagam e investem e não conseguem desenvolver isso? Então eu devo isso à educação que eu tive na minha casa, de fala pra frente, olha no olho das pessoas. Eu sempre fui, escolhe a Karen pra ir lá na frente falar na escola, escolhe ela no grupo da igreja, sempre fui aparecida. Então, essa minha vontade de destacar em qualquer coisa, entende? Que me levou a isso. Então as pessoas ouviram falar porque eu falei. Elas ouviram falar de mim porque eu me comuniquei. Eu contei que eu estava fazendo um site para minha igreja de graça. E alguém ouviu e passou a fofoca para frente e falou, a gente não vai perder o cliente não. Tem uma menina ali que fala super bem, vamos tentar. Então foi graças a isso que eu caí sem querer no Excel. Então foi um caminho bem diferente. Cara, isso aqui já é uma novidade, eu não fazia ideia disso. Que legal que já veio logo no início essa bomba aqui, porque eu não sabia mesmo. E
trazendo esse teu início ali, quando tu pensava em ser professora e ensinar, tu pensava em ser professora de matemática, de escola, de faculdade, o que tu pensava em ensinar? Antes do Excel ali. Educação artística, nem existe mais, né? Mas eu gosto muito de artes, Eu também. então eu queria ser professora de educação artística. Olha, então assim, né, que nem eu te comentei, a gente tem vários assuntos como pauta aqui, não é por acaso então que tu caiu nos dashboards, né? Ali é coisa mais visual, né? Com certeza. Eu queria ser artista plástica. É isso que Tá, eu queria ser, de profissão mesmo. sim. E aí eu falei, não, artes plásticas é mais difícil, então eu vou para a área de informática, então eu vou para o design, Aham. então eu vou fazer site, então eu comecei a costurar um jeito de eu ganhar dinheiro, porque tudo que é computador, todo mundo fala, vai para a parte de informática, que isso dá dinheiro. Mas tecnologia voltada na parte das artes. Então eu fiz 5 meses de design, e aí eu engravidei. E aí eu falei, depois eu volto, eu nunca voltei. Então eu não concluí a faculdade, Aham. mas sempre quis ir para essa área de tecnologia. Porque eu não é que eu sempre quis, é o que dava dinheiro. Então meu pai Aham. sempre foi da área de TI e falava, isso dá dinheiro. Uhum. Então eu preciso achar uma coisa que eu goste e que me dê dinheiro, já que eu gosto de artes, pra você ter ideia. O meu pai não lembra disso, eu já perguntei pra ele. Eu lembro porque aconteceu comigo, né? Então Uhum. ele levou pro colega dele me contratar com 17 anos desenhos que eu fazia no Paint. É Aham. uma vergonha alheia? Pode ser. Cara, desenho no Paint. O que que tem a ver? Tem nada a ver. Eu era secretária, só que, tipo, não era bem uma secretária, era assim. Assistente de qualquer coisa que precisar, entendeu? Eu Sim, tinha 17 sim. e eu adorava desenhar no Paint e eu sou muito boa para fazer desenho com mouse. E Aham. aí não tem nada a ver com informática, se for pensar. Só que eu consegui encaixar, porque eu não gostava de computador. Eu não sou uma nerd padrão. Aham. Então eu sempre fui, ai, esse cara é muito nerd, meu pai é muito nerd, meu irmão é muito nerd, meu irmão é programador, meu pai fez sistema de informação. Então eu tinha muito ranço de ser nerd. Sim. Só que aí eu descobri que eu podia colocar a minha arte na nerdice e fazer disso um negócio. Não sabia como, Uhum. mas eu não gostava de computador. Eu odiava computador, videogame, computador. Eu Uhum. sou da minha arte na praia, entendeu? Sim. Não, entendi. E isso é muito legal, porque da mesma forma que tu comentou ali antes, que na igreja e tal, tu dava o passo à frente, tu falava, até agora o papo está muito na questão da iniciativa e de criar o teu próprio Com caminho, né? certeza. Porque Com como tu certeza. mesma falou, o que tu escutava, e a gente ainda escuta muito, claro que com o mundo da internet, dos infoprodutos, isso já mudou um pouco, mas ainda tem aquela ideia que tu mesma comentou que professor não ganha dinheiro, Sim. né? Então, pô, tu ouviu que dar aula de Excel dava dinheiro. E aí tu achou o teu jeito de construir o teu caminhozinho que, né? Aqui a gente, hoje em dia falando, né? Olhando para trás, é trazer a arte, é trazer o visual, né? Os Sim. dashboards, seja... Eu não sei se tu ensina também para o Power BI ou mais focado no Excel mesmo. Eu foco no Excel. Perfeito, perfeito. Porque tu criou o teu caminho, né? Tipo assim, não tem, então tá, eu vou capinar aqui e vou eu fazendo por aqui, né? E acho isso muito legal porque, novamente, isso é atitude, porque quando a gente fala de tecnologia e trazendo esse termo que tu falou, né, a galera mais nerd, mais técnica, a tendência é que tu tenha aquela visão mais tunnel vision, tu é mais monoprogramado, entendeu? Então, assim, cara, não tem, o que que eu posso fazer então, o que que eu posso inventar, né? E isso, quando a gente fala dentro de empresa e quando a gente vai dar treinamento, é muito isso, né? As pessoas parece que não têm repertório, não conseguem ter ideia. Isso é muito. Tu passa por isso no treinamento e tal? Tu vê a galera meio travadona assim ou eu tô viajando aqui? Ah, eu acho que quem procura, eu ia falar gente, né? Nunca falei com você sobre os seus alunos, mas quem procura um professor de Excel para um treinamento, geralmente não é o cara que se comunica super, é o cara de BI, é o cara de análise de dados, ou é o cara das planilhas. E essa pessoa não tem uma comunicação muito boa normalmente, por padrão. Tanto é que você pega uma turma de 10, 15 pessoas, um, dois sempre vão se destacar. Que são aquelas pessoas diferentes da galera que mexe com as planilhas. Mas eu acredito que quando eu entendi. Eu queria falar sobre quando eu entendi que eu estava no caminho certo. Ok. Eu tinha muito problema de não ser feliz no trabalho. Então eu pensava, cara,
Eu não quero ser que nem todo mundo que só trabalha por dinheiro. Tá. Eu sempre fui muito essa da paixão, eu preciso me apaixonar pelo que eu faço, preciso ter tesão no que eu faço. Mas eu só estava trabalhando em um lugar. Eu trabalhei no shopping, era uma ótima vendedora, depois eu fui para essa empresa que deu treinamento e tal. E quando eu entrei em sala de aula, ninguém me chamou para virar instrutora. Me chamaram para quebrar um galho. Sim. E eu falei que legal, vai ser uma super experiência. Mas quando eu entrei na sala de aula, eu nunca vou esquecer o sentimento de eu preciso de você, de se sentir útil. Quando eu me senti útil, foi tipo, caiu o pozinho de prelim-pim-pim, assim, falei, caralho, é isso! Sim. É isso que eu quero pra minha vida. Eu não sabia que era isso, eu pirei. Mas eu não pirei e pensei assim, nossa, eu pirei e agora é isso que eu quero fazer. Porque ninguém me tinha me oferecido. Eu pirei, que legal, uma experiência legal, e Sim. fim. Não teve um agora eu quero. Aham. E aí eu gabaritei a avaliação porque eu acredito que foi tipo, quando eu aprendi a dirigir, eu comprei um carro sei lá, na sexta, no sábado eu fui para uma rodovia para me aventurar lá, porque segunda eu tinha que dirigir na avenida mais movimentada de São Paulo. Aham. Então eu sou um pouco, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo e volume alto, Sim, entendeu? sim, Nada sim. tipo, vamos de pouquinho. Pé no acelerador. É. Tipo, eu sou uma pessoa de volume alto, entendeu? É tudo volume alto. Então, na hora que a gente chegou, que eu cheguei nessa experiência de poder dar aula, eu só pensei, nossa, que legal. E aí então, eu falar por que que foi uma experiência diferente. Porque, diferente das escolas de bairro, que você dá aula de 50 minutos, uma hora, eu comecei dando treinamento corporativo. Então, era uma empresa que já dava 8 horas de aula por dia. Então, eu peguei o primeiro treinamento de 16 horas de front page sequenciais. Então, 8 horas por dia, segunda e terça, e era uma turma do Banco Bradesco. Então, era uma puta responsabilidade, assim, de eu entrar com 19 anos, e eu sou uma pessoa muito corajosa. Então, de entrar nisso, eu já falei, caraca, será que deu certo? E eu gabaritei. Ninguém soube que eu era a substituta, e tem avaliação final, e todo mundo me deu 10 e tal. E aí eu fiquei, caramba, que legal, mas não foi, como eu disse, um que legal, agora eu vou pra essa área. Foi um que legal, deixa eu me recolher aqui a minha insignificância e voltar pro meu mundo de assistente. Sim. E aí que me ofereceram ir pro Excel. E eu via, e eu coordenava algumas coisas dos treinamentos. Então eu falava, nossa, dei muita aula de Excel mesmo. Já pensou? Só que eu não sabia como que eu ia aprender, porque era como os maestros faziam, não tinha internet. Sim. Lembrando pra galera que tá vendo, essas aulas que a Karen tá falando, possivelmente eram presenciais com Ah, um quadro. Não, claro. quadro não, porque era de informática, né? Então tinha os É, computadores, né? Mas era presencial, né? era presencial. E não tinha. O material era a apostila da empresa, Aham. internet era só no trabalho ou para pessoas muito ricas, e no trabalho você tinha que justificar por que que você está precisando de internet, entendeu? Então, assim, tinha aquela coisa de se você acessar um site que o TI não gosta, eles vão te bloquear, era uma coisa ainda muito. Sim. Eu não tinha internet na minha casa, eu ia estudar na FENAC com livros que eu não comprava, porque lá tinha os melhores, eu não tinha dinheiro para comprar. Então foi um desafio muito legal e eu sou muito grata a esse desafio porque era uma empresa de treinamento. Aham. Então me ofereceram assim: a gente quer que você venha para cá, a gente vai dobrar o seu salário. Eu ganhava R$ 600, então eu já vi helicóptero, lancha, entendeu? Eu falei, Aham. cara, eu vou dobrar meu salário. Aí, só que todos os meses você tem que avançar. Então, tinha o Word básico avançado, Outlook básico avançado, Access, PowerPoint e Excel. Todos Ensinava eles tudo? tinha que aprender tudo. Caraca! E aí, todo mês, você tinha que pegar um novo. Agora eu tô pronta para Word avançado, agora eu tô pronta para Outlook, agora eu tô pronta. Mas o Excel eu sabia que é o carro-chefe, era o primeiro que eu tinha que pegar. Sim. Boa. E o que Entendeu? tu lembra dessa época, dessa entrada no Excel? O que tu aprendeu primeiro? O que quando tu viu tu falou, meu Deus? Eu fiquei com muito medo do solver, eu lembro do Excel avançado, só que assim, eu comecei a entrar em sala de aula replicando o que eu assistia. Então eu lembro que eu anotava assim os exercícios que o professor dava até a hora do almoço, que eu tinha que fazer o meu, era diferente, mas tinha que seguir o material.
Então eu falava, nossa, esse exercício eu tenho que comer com farinha e fazer o meu. Porque se alguém me perguntar diferente, eu tenho que saber diferente. Sim, Não posso pagar esse mico de falar, só sei o da apostila. sim. E eu lembro que quando chegou no Solver, eu fiquei desesperada, primeiro porque eu tinha muita dificuldade, eu não sou dessa área, né? Então eu tive muita dificuldade para entender. Os professores eram muito bonzinhos comigo, então assim, dia que não tinha aula, eu grudava neles. Ah, amanhã você vai ter aula, você pode me ensinar? E aí eu grudava em todo mundo, era todo mundo muito legal comigo. E só que ao mesmo tempo eu ficava desesperada porque era um público que eu já tinha noção que nunca ia usar aquilo. Sim, sim. Entendeu? Tipo, era o Aham, povo do banco, cara. aham, Não aham. era da BI, não existia BI. Sim. Entendeu? Aham, Excel e BI, nada a ver, nem existia esse termo, se aham. marcar, entendeu? Então, Sim. eu penso, pra que alguém vai usar isso na vida? Era um exercício, assim, de uma simulação tão absurda que eu falava, cara, tô perdendo tempo. Então, foram anos pensando, eu tô sendo uma farsa, porque eu entro em sala de aula, eu ensino uma coisa que ninguém vai usar, recebo uma ótima avaliação porque todo mundo chegou no número 37. O que que eu vou fazer com o 37? Não sei. Se mudar para outro número, ninguém vai saber. Se aumentar uma linha, ninguém vai saber, porque eu estou limitada num exercício, mas todo mundo está feliz, porque eles concluíram, vão ter um certificado. E eu estou feliz porque eu dei uma aula de 2 dias. Aham. Então era Finge meio que eu aprendo, tu frustrante. finge que me ensina e tá todo mundo feliz, né? Então assim, eu cumpria meu objetivo, todo mundo ficava muito feliz, me agradecia. Então, o ego de um professor é uma coisa louca, né? Então, tipo, nossa, eu sou muito incrível, eu tô ajudando pessoas, eu sou professor. Mas ao mesmo tempo eu pensava, e o que eu vou fazer com isso? Tipo, ninguém vai usar esse estoque desse tamanho, a galera não é nem desse departamento, entendeu? Sim. Tu sabe que esse ponto em específico, né, quando a gente fala de coisas técnicas assim, porque a minha leitura agora, tá? Eu acho Uhum, que comercialmente, mercadologicamente, deve haver, pelo menos para a galera se situar o que que é básico, intermediário e avançado. Não que isso seja imutável, mas é uhum, meio natural que coisas são mais difíceis que outras, né? sim. Só que a minha leitura, eu concordo contigo na questão do solver, porque assim, é uma análise multicritério, é multivariável, as pessoas não conseguem fazer um C depois do outro, entendeu? Geralmente, então assim, ok, avançado, mas é isso mesmo que tu precisa ensinar para essa turma, entendeu? Então assim, é muito relativo isso, né? Tu pegar um genérico, o que é avançado, só que aí, novamente, né? Eu entendo que para ter caixinhas de cursos ou para ter uma sensação de evolução, tu tem que ter uma linha ascendente de dificuldade, mas o solver em específico, isso não tem nada a ver com a funcionalidade, isso é muito mais Sim, a real parcela das pessoas que vão usar aquilo de fato, entendeu? Pô, exato, tu falou que exato. tu cursou design, eu sou formado em engenharia civil. Eu vi um monte de calculeira difícil, mas assim, na prática, as pessoas não fazem isso na mão. No caso da civil, tem os softwares que calculam os prédios, entendeu? Então, tipo assim, Não, quando eu descobri que tinha ferramentas que faziam coisas tipo solver e mais complexas, eu falei, por que eu tô gastando tempo ensinando isso no Excel se as pessoas daqui nem vão usar? Não era para o engenheiro. eu tenho uma teoria, eu sei que tu não me perguntou, mas eu tô falando ao natural aqui. Ahn, Ô, Klinsmann, qual é a sua teoria sobre isso? É que o que, que acontece? Aí fazendo o link das coisas que eu estou inserido, que é o campeonato de Excel, que é basicamente em resolução de problemas, né? Problem solving. E eu, especificamente, eu coleciono os manuais de Excel antigos. Então, eu sei o que, que veio em tal coisa, eu falo direto com o Benito dessas coisas assim e tal. Uhum, E a minha hipótese é que na época, isso era o que tinha. Isso era o avançado da época. Só que o uhum, Solver foi lançado no Excel no 3.0 em 1990, antes do VBA. Então, assim, tu não tinha nem a opção de codar o que tu queria no VBA, porque não tinha o VBA ainda, mas já tinha o Solver. Então, a uhum, minha teoria, não perguntada, mas que depois perguntou, é que assim, era o recurso que estava ali, entendeu? E em 1990, o que tinha para se aprender era aquilo. E aí, passa o tempo, as pessoas não atualizam, não que alguém atualize o currículo do mercado, mas as uhum. pessoas não se reinventam, o que isso era falado em 1990, que quando lançou. A gente está em 2026, passou 36 anos e ainda tem gente que bota o solver, e não é que ele não seja avançado. Eu volto ao que eu falei. Tem uma parcela muito pequena da força de trabalho no mercado de trabalho que vai usar de fato, entendeu? Então, assim, é meio dúbio a gente querer botar goela abaixo uma coisa que é avançada ou não, sendo que
Às vezes tu sabe, tá ok, tu quer que eu ensine? Vou ensinar, mas a tua galera tá antes. Estou falando aqui na interface, pode ser o aluno individual, o infoproduto, até mesmo um treinamento corporativo, né? A pessoa, o que é o pacote do avançado? PROC-V, a galera ainda fala, PROC-V avançado, VBA, macro e solver, quando põe o solver, né? Cara, sendo bem sincero, vamos fazer, acho que tu fala isso às vezes, vamos fazer um básico bem feito ali, né? Vamos aprender a pensar, A, B, C, vai indo um pouquinho. Se tu construir esse raciocínio, depois tu vai atrás da ferramenta, entendeu? Enfim, mas aqui já estou eu divagando, sendo que a resposta era Não, você tem razão, você falou de algumas ferramentas. Eu lembro nessa época que a gente não podia, alguém validava os exercícios, um professor, o coordenador do curso validava os exercícios, e aí você tinha que usar os exercícios exatos que estavam na pasta. E, por exemplo, o exercício que a maioria dos professores de Excel, eu conheci bastante professor de Excel, então a maioria deles usava para ensinar C, era um exercício que mostrava, você colocava a nota do aluno, ele mostrava se estava aprovado, reprovado ou de exame. Para quem? Para quem nunca vai dar aula. Pra que alguém vai usar isso na vida? E eu comecei a ser a rebelde. Tipo, já chegaram pra mim e falaram, se você não der esse treinamento com os nossos exercícios, infelizmente a gente vai ter que te cortar do quadro. Então era uma, assim, ou rebelde sem dinheiro e sem contrato, ou construindo um sonho. Entende? Eu tava aqui, liberdade, placas na rua, mas eu tinha filho, entendeu? Eu tinha que levar o dinheiro pra casa. Claro. E eu comecei a ficar revoltadinha, com o básico, intermediário e avançado. E aí, hoje, também vou responder a pergunta que você não me fez. Bora. Eu não acredito no básico, intermediário e avançado. E eu tenho uma super teoria sobre isso. Aqui, a maioria das pessoas, acredito que vai chegar até esse vídeo, tem noções técnicas de Excel para entender o que eu vou falar. Então, se eu estivesse falando aqui numa palestra para RH, tal, talvez seria uma abordagem diferente. Hoje, a gente tem um dos recursos que, na minha opinião, é um dos recursos mais incríveis que existe, que é a segmentação de dados. Ok, a segmentação de dados. Quando eu vi na minha vida a primeira vez, eu falei, caraca, quanto tempo esse programador levou para construir isso? Eu achei que era uma construção muito louca. Aí eu fui estudar, porque eu tinha que dar aula disso, e falei, nossa, tá pronto. Então, vamos pensar. A segmentação de dados, para ela existir, ela precisa ter uma modelagem de dados numa tabela, ela precisa de uma tabela formatada, né, eu chamo de tabela verdadeira, ou uma tabela dinâmica. Ok. Mas para fazer a segmentação, são 2 cliques. Você aperta inserir segmentação. Fim. Para quem faz, é simples. Então, ele poderia ser enquadrado como recurso básico. Perfeito. Porém, para o cliente que recebe, aquilo é incrível. E para ele vai ter resultados avançados. Então, aonde que eu coloco esse recurso? Eu vou pensar em mim ou vou pensar no meu cliente? Porque no meu cliente isso é avançadíssimo. Claro. Eu vou economizar sei lá quantas horas de trabalho dele. Só que para quem está aprendendo a fazer, não é tão complexo. Mas é um recurso incrível. Por isso eu tenho um trabalhão de criar nomes particulares para todos os meus treinamentos. E eu me recuso a usar básico e avançado. Qualquer pessoa que vem trabalhar comigo falou, aqui a gente não dá diquinha, aulinha, planilhinha, e a gente não fala básico e avançado. Pelo ranço que eu peguei. De ter perdido projetos porque eu não queria usar a nomenclatura padrão do mercado. Né? Nessa busca de realmente pensar no outro. Porque se eu pensar em mim, que estou aprendendo, eu vou decidir se é básico ou avançado baseado na dificuldade que eu estou tendo. Mas meu objetivo é ensinar isso para você usar com o outro. Com o seu chefe, com o seu cliente. Então é difícil. Eu vi esses dias no Instagram um reel bem interessante que ele encaixa, senão não estaria falando dele aqui, que era sobre jiu-jitsu lá. Mas o tópico era, não existe... Você treina? Treino. Meu marido é faixa preta. Não, calma, eu sou faixa branca. Tô indo pra azul agora, no meio do ano. Ele é louco. Ele acaba com o meu algoritmo, então pode ser que eu receba os seus vídeos que você tá falando aí. Vai. Que nas técnicas, mas isso é universal, tá? Eles estavam falando que um jeito diferente de a gente pensar não é fácil, médio, difícil, é se algo é familiar ou não é familiar para nós. Entendeu? É tipo, é entre ser novo ou não.
Então, se tu nunca viu um troço, meu Deus, aquilo é alienígena, como assim? Mas quando alguém te explica, até tu pode não conseguir reproduzir de primeira, mas tu já está mais próximo daquilo, né? Então, achei muito interessante essa pegada do se é familiar ou ainda não é familiar, sabe? Porque é difícil ou não, cada um, aí é cada pessoa, entendeu? Daqui a pouco, a gente estava falando isso antes de gravar ali também, né? Tipo um oposto, né, entre o campeonato de Excel, que é a minha praia, e os dashboards que é a tua. No campeonato, tu tem a resposta certa. Tem que dar 153. Mas no design, o que é bom? Daqui a pouco tem aquele, né, o lendário lá, o mítico, o chefe que nunca está satisfeito com o design, que é o modo claro, que é o modo escuro. Então, assim, tem muitas nuances para a gente botar as coisas em caixinha. Só que é bom quando a gente tem essa abertura para conseguir também sugerir, porque se é uma coisa de prateleira, tu vai ter que rotular de algum jeito. Não é toda vez que tu consegue sentar com a pessoa e tá, consigo falar com alguém do teu time, sabe? Então, assim, é meio complexo também, mas eu concordo. Segmentação de dados que a gente falou, 2 cliques. Tu tem que ter uma tabela normal, uma tabela dinâmica, mas o efeito, e aí vou trazer já para o teu jargão e perguntar por que tu criou o efeito uau, né? É isso que causa a pessoa. Aquele mesmo poder que tu sentiu enquanto professor, enquanto sendo útil, é aquela pessoa que fala, meu, eu tava quebrando a cabeça há meses ou anos da minha vida e o cara chegou aqui, papapá, e eu tenho um filtrinho bonitinho que já é um botãozinho, entendeu? Mas enfim, de onde é que veio o efeito uau do teu jargão? Eu tava nessa busca de como trazer pra fora o que tava dentro da minha cabeça. De não pode ser básico, não pode ser avançado, mas ele surpreende. Então eu sempre penso no cliente. Eu sempre penso no outro. Eu acredito que o exercício de empatia, é, se você consegue trazer ele para sua vida pessoal, ele vai impactar na vida profissional. Eu não acredito que a gente tem uma separação linear, assim, né? Então, se eu faço um exercício de empatia com meus filhos em casa, eu vou fazer isso com os meus amigos e, consequentemente, eu busco fazer isso com os meus clientes, com meus alunos. Então, uma coisa que eu nunca gostei é de me sentir burra. E eu sei que ninguém gosta, Sim. saca? Então, eu lembro de eu estar lá nessa empresa, antes de eu dar aula, e vinha o cara do TI e fazia uma mágica e eu falava, mano, eu sou muito burra. Eu sou muito burra porque eu tô há horas tentando fazer uma coisa, ele apertou um botão. E eu decidi que eu não queria que as pessoas se sentissem assim. Então, eu comecei a aplicar isso nas aulas, né? De falar, gente, tá tudo bem, ó, trazer exemplos de eu não sabia fazer isso, contar histórias de como eu me sentia mal quando eu não conseguia aplicar isso e ter resultado, e por isso eu tava aqui. Então, meu objetivo sempre foi mostrar para as pessoas que elas podem sair do eu não sei nada para agora eu sou uma referência. Sim. E o jeito que eu consegui passar isso pra frente foi quando eu fui pros clientes e começava a dar as aulas e as pessoas faziam uau! E eu falava, caraca, é isso! É isso. Eles não vão falar, nossa, que avançado! Entendeu? Nossa, isso é realmente um Excel intermediário. Aham. Eles falavam, uau, é isso! Quando eu comecei a apresentar os dashboards, especificamente. E aí eu falava, eu quero que todos os meus alunos sintam isso, porque foi incrível sentir isso a primeira vez, e a segunda, e a terceira. E eu falei, nossa, isso não é um cliente, isso aí é uma realidade, é um padrão. Então eu crio o efeitual e eu, como professora, tenho a obrigação de fazer o meu conteúdo gerar efeitual em quem passa para frente. E meus alunos falaram, ah, conquistei o efeitual. Cheguei na reunião, meu chefe falou, uau, você que fez isso? Falei, cara, deu certo. Então foi uma experiência que eu tive. E eu falei, eu quero que as pessoas também sintam o que eu senti. Eu acho justo que elas sintam esse coração quentinho, assim, tipo, deu certo. Uau, é isso. Então foi esse jargão que eu criei. E o nome do meu canal também foi de aula. Aham. Eu sempre quero ser diferente em tudo. Sempre. Se tá todo mundo usando uma roupa, eu vou no evento de outra. Tipo, você nunca vai me encontrar no evento de marketing com camiseta preta e calça jeans. Aham. Eu tenho brincos de evento, eu tenho roupas, eu tenho guarda-roupa verde. Eu sempre vou estar de verde, eu sempre vou estar com uma maquiagem forte quando eu vou num evento intencional. Sim. Então, quando eu criei o canal, eu falei, eu não quero ter o Excel com Karen, Sim. planilhas da Karen. O que que eu posso fazer de diferente? E aí eu comecei a pensar nas frases que as pessoas me falavam, e eu falava para todo mundo.
Cara, tenta aí. Eu lembro que eu tava dando aula, 20, 30 pessoas, e eles falavam alguma coisa, eu falava, cara, pode testar, eu juro, funciona. E eles achavam isso engraçadíssimo. Falei, nossa, eu sempre tive o momento stand-up lá da aula, então eu achava sempre incrível as pessoas terminarem e falarem, ah, foi muito engraçado. Eu achava bem mais legal falar, foi muito engraçado, do que a aula foi muito boa, porque Sim. uma coisa sempre estava relacionada com a outra. E eu sou prova, tá? Só interrompendo brevemente, no MVP Conf, eu tava na tua palestra lá e eu dei risada também e eu captei esses momentos aí, tá? Isso faz a pessoa guardar muito mais sobre você, sobre a experiência. Eu acredito que é sobre experiências. E aí eu falei, nossa, essa piada funcionou. Quando eu falo, eu juro, funciona, todo mundo guarda e dá risada. E aí por isso que eu criei esse nome do canal. E foi uma experiência que eu comecei a levar pra frente, do efeito uau, Sim. de o simples pode ser incrível. São coisas que eu vou falando que eu quero que fiquem na cabeça das pessoas mais do que uma ferramenta de um Sim. Excel. E isso é legal porque, falando tecnicamente da coisa, isso é criação de comunidade, né? Isso são Sim. características tuas, que a pessoa, tipo, tu fez essa piada comigo lá, olha o meu nome. É um nome alemão comprido, mas quando tu fala clean, tem aquela coisa, bah, esse visual tá clean. Então, uma coisa que às vezes as pessoas me falam, e tu falou isso, inclusive, aquele dia lá. Não é proposital, mas ok, eu começo do meu nome, beleza. Mas é essa criação de pontos de contato que a pessoa vai lembrar de ti, ou vai lembrar da experiência que tu ensinou, né? Sim. E sobre o efeito uau, a gente entendeu sobre o conceito dele, mas na prática, na tua experiência, quando tu está dando as aulas, seja em live, seja presencial, o que que as pessoas sentem mais? O que que tu ensina que elas sentem uau? O que é a coisa? Me comenta algumas coisas que elas se sentem empoderadas ali. Eu chego lá para fazer um gráfico. Então eu sempre acabo uma tabela, eu falo, ninguém quer ver uma tabela de números, as pessoas querem tomar decisões. Então você vai fazer um gráfico. Todo chefe vai chegar e falar, tá bom, me apresenta isso num resumo ou num gráfico, Sim. né? E aí eu falo isso, como que você vai se diferenciar de todos os 15 caras que usam Excel? Todo mundo vai fazer gráficos. Pode ser que a maioria faça gráficos não tão dinâmicos, inteligentes, mas no final ninguém vai perguntar, ninguém vai falar, nossa, que PROC-V lindo que você fez, caramba, uma fórmula de 4 linhas, você é demais, tipo, é o 137. Sim. Deu 137? Legal. Mas como que você vai apresentar esse 137? Eu puxo esse pedaço da minha aula para a minha apresentação pessoal. Hoje, eu posso fazer uma live de pijama, porque eu conquistei esse espaço. Eu conquistei o espaço de fazer live sem maquiagem no dia que eu não tô afim. Mas quando eu vou fazer aqui, eu tô sendo convidada para fazer uma live com você. A gente tá falando sobre um momento especial do Dia das Mulheres. Eu sou intencional para ser diferente com a minha maquiagem. Isso é o diferencial, porque você pode chamar um monte de convidados, eles vão prestar atenção. Eu tenho um fundo, não é fake, é um fundo de Excel de verdade, é uma roupa verde. Então eu aplico isso e falo para as pessoas: o diferencial vai ser o layout. Então eu acredito que o recurso que mais chama atenção é como escolher as cores para os seus gráficos, para os seus dashboards, como criar uma paleta de cores para deixar tudo automaticamente trocando de cor quando o seu chefe mudar de ideia, porque ele vai mudar de ideia. E como usar o layout, cores e ícones sem ser infantil. Porque muitas pessoas que não têm esse conhecimento têm medo de transformar o trabalho em ícones fofinhos e bonitinhos para ser infantil. E eu já recebi críticas ao meu trabalho sobre isso, mas eu fui a fundo para entender de onde vinha a crítica. Por exemplo, eu fiz um treinamento recentemente para uma empresa e apresentei uma biblioteca que eu tenho de dashboards no começo da aula. E era um escritório de advocacia muito sério. Assim, todo mundo falava muito formal, parecia aqueles memes de internet, sabe? Da Amenda. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui. Era tipo assim. Aham. E aí a gente estava lá no meio do treinamento e aí eu falei, ó, nosso próximo passo vai ser criar dashboards como esses. E os primeiros dashboards que eu mostrei eram os dashboards que mais chamam a atenção, que é um do Chaves, Aham, tô ligado. tem Star Wars, tem Michael Jackson, Tu não tem do Rei Leão, do Sim, não tem tem, Rei né? Já vi isso aí. Leão. Então, são os primeiros. Ok. E aí, quando acabou esse treinamento, esse dia, antes da próxima aula, eu recebi um feedback do treinamento que
eu deveria ensinar coisas um pouco mais voltadas ao dia a dia, não esse negócio de dashboards. Eu deveria ensinar, por exemplo, fazer gráficos para tomada de decisões, usar alguns botões que se aperta e muda a análise. Entendi, entendi. Então, não é todo mundo que está preparado, Uhum. porque a pessoa, muita gente não consegue entender que eu mostro com o Rei Leão para você aplicar para o RH. Eu mostro do Chaves que é bilíngue para você colocar na sua multinacional, que vai ter português e inglês. Mas não é todo mundo que está preparado para isso. Tanto é que eu ouvi, poderia ter chorado, cortado os pulsos nesse dia se eu não tivesse um repertório já sobre isso, não tivesse já levado essa porrada. Uhum. Falei, ok, vamos lá então. E aí eu fiz exatamente o que eu tinha me proposto a fazer. Eu criei dashboards com os alunos. Eu não ia fazer um dashboard de Rei Leão para advogados. Sim. Mas o que as pessoas mais gostam é de entender, tá? Se eu não posso usar o Rei Leão, como é que eu vou usar isso aqui na minha empresa, que é um escritório de advocacia, para deixar o tal do efeitual acontecer? Se fosse no Google, eu tenho várias cores. No SBT, eu tenho um monte de cor. No Globo.com lá, eu tenho um monte de cor. Mas como é que eu faço isso aqui na Dell? Sim. Meu logo tem uma cor. Então, acho que essa é a parte que gera mais efeitual, de eu mostrar que dá para você conseguir fazer o tal do efeitual acontecer sem ser infantilizado, sem usar coisinhas fofinhas e engraçadinhas que nem eu uso numa live, porque são momentos diferentes. Então, eu Sim. trago essa abordagem, eu acredito que é o que mais chama atenção e dá resultado para as pessoas. Tipo, nossa, eu não acredito que eu consegui criar isso, eu tô tão feliz. É isso que Uhum. desperta, assim. Que legal. E assim, a parte do efeito uau, na verdade, já vou me retratar aqui, tudo é ensinável na minha leitura, tudo é ensinável. Sim. Mas quando a gente fala de dashboards, porque o dashboard ele está ali para ajudar numa tomada de decisão, não estou falando do layout, eu estou falando a finalidade dele é tu contar uma história, então tem uma narrativa, né? Então depende do que tu quer mostrar com aquele. Claro, os dados são os dados, mas o que tu quer mostrar, qual é o caminhamento que tu vai fazer as coisas. Tu percebe, e aí eu não tenho essa experiência no volume que tu tem na parte de dashboard no ensino, né? Tu Uhum. acha que as pessoas têm mais dificuldade nesse ferramental de saber criar, ou tu acha que isso até vai e a narrativa, ele saber a história que ele quer contar é mais difícil? O que tu vê nas turmas assim quando tu ensina pra galera dashboards? O layout é a parte mais difícil para a maioria. Ah, é? Porque ele pode pesquisar como resolver um PROC-V, mas pesquisar como deixar bonito é muito difícil. Não, perfeito, concordo. Só que no caso aqui eu perguntei entre deixar mais apresentável e a Aham. narrativa, que história ele quer contar, porque. Eu acho que as duas podem ser 50-50, Ah, porque o contar a história com dados dá pra gente aprender. Eu abordo isso na minha aula, que na verdade é uma contação de histórias. Eu imagino, eu sempre falo, imagina que chegou aqui um investidor gringo, chegou o John. E o John fez uma pergunta pra gente. A gente não chega apresentando a empresa. Isso é uma explicação bem genérica. Qualquer um pode usar essa explicação. Que eu falo assim, ó, o John chegou aqui e falou assim, me conta mais sobre a sua empresa, Klinsmann. Você não vai chegar e falar assim, bom, eu tenho 12 treinamentos. aham, Entendeu? Eu vou começar falando, bom, no último ano eu fiz 10 mil alunos, que me geraram 5 milhões. Desses 5 milhões, e aí ele vai falar, nossa, 5 milhões, mas o que você faz? Eu faço treinamento e consultoria. Pronto, eu já tenho, vou descendo os níveis. E da consultoria, o que vem de mais? É Power BI ou Excel? Então, é uma contação de histórias sim. que é natural para mim, porque eu tenho uma vivência de conversar com empresários que a gente vai discutindo sobre o negócio. Sim, 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 sim. Então, é tudo uma construção de vida real para o Excel, não é uma construção ferramental. Uhum. É imaginar que você está vendendo a sua empresa, conversando num café, apresentando para o investidor. O investidor não vai querer, a primeira pergunta dele não vai ser o detalhe de qual é o nome do vendedor que saiu em terceiro lugar. Então, essa é a maior dificuldade das pessoas. É, maior não, né? Eu acho que tá dividido, porque as pessoas nem sabem que isso é importante. Aham, concordo. Elas sabem que é importante fazer um layout diferenciado, isso elas sabem. Agora, que a ordem importa, elas não sabem. Concordo. Então aí eu tenho que mostrar que é uma dificuldade e aí eles falam, nossa, isso é uma dificuldade. Uhum. Mas o layout vem primeiro porque elas sabem que tá feio o trabalho.
Por que eu não sei, mas eu sei que tá feio, que o seu é bonito, o meu não é. Eu tenho que mostrar como é que vai ficar bonito igual o seu sem ser você. Sim. Sabe o que me veio em mente agora? Veio a lembrança de aprender redação. Tu tem uma introdução, tu tem um desenvolvimento, tu tem uma conclusão, entendeu? Então assim, tu tá contando uma historinha ali, né? Eu deveria estar querendo contar uma historinha, né? Então, eu acho que a minha base escolar tem muito a ver com toda essa história da didática. Eu sou um bicho meio estranho, porque eu sempre fui muito boa em esportes e em artes. Muito boa em artes. Mas eu sempre fui muito boa em português e inglês. E em matemática. Então, sobrou geografia e história. Lástima, lástima. Aham. Lástima até hoje. Uhum. Mas a matemática me ajuda com o raciocínio lógico do Excel. Sim. E o português com a comunicação e com a ordem de fazer uma redação. Já ganhei concurso de redação, assim como eu já ganhei concurso de desenho. Então, essas habilidades, para mim, a comunicação que está no português e a lógica da matemática, Sim. são a construção do dashboard. E eu coloquei as artes. É. Então, Deus me agraciou com três coisas muito úteis. Aí eu preciso de geografia? Peço para minha equipe. Várias vezes no meio da live, chamo o Stefano, chamo a Jéssica e fala: bota o dedo aqui onde é que é Maranhão, que eu não sei. Sim. Pago um mico, porque eu sou muito péssima nisso. Aham. Mas isso aí eu posso pedir para uma inteligência artificial me ajudar. É muito mais difícil você não ter um raciocínio lógico de primeira ou você não conseguir conversar estruturando uma história. Sim. Pô, eu não conseguia antes, mas hoje, no começo do mês, no finalzinho, agora no começo, eu fiz um treinamento. Eu me senti muito incrível. Eu fiz um treinamento de 2 horas, só falando de mentalidade, com começo, meio e fim, estruturando, sem ler um slide, sem ver uma apresentação. E aí eu terminei e fiquei, cara, eu quero que meus filhos consigam fazer isso. O que que me levou a conseguir fazer isso? Uma boa redação, Uhum. uma boa comunicação. Eu presto muita atenção como as pessoas falam para não fazer igual ou para fazer igual. Sim. Sabe? Não para sair criticando a pessoa. É tipo, cara, esse cara não consegue. Uhum. Eu nunca posso fazer errado como ele. Eu vou pegar isso aí para eu não fazer. Sim. E nossa, aquela parte que ele fez, eu preciso replicar, porque foi muito boa. Entende? Então eu sempre estou atenta em ver o que o outro está fazendo na série de Netflix, num stand-up, num vídeo de internet para falar, cara, outro dia eu coloquei, eu sou muito louca de intencionalidade, então se eu falo assim, amanhã eu vou dar uma aula sobre vendas. Quando Tá. fala mentalidade, foi uma aula sobre vendas. Só que Uhum. antes de falar de venda, tem toda uma questão que eu acredito, né, de mentalidade e tal. Uhum. E aí, no domingo, eu fico assistindo tudo. Eu adoro o programa do Luciano Huck, aonde ele estiver eu vou assistir. Adoro o programa de pergunta e resposta de TV aberta. Uhum. Adoro Big Brother. Eu sou muito fútil com televisão. Muito, muito. E eu tava assistindo isso e tava assistindo Ilhados com a Sogra. Você já assistiu Ilhados com a Sogra? Não, mas consigo imaginar. É isso, não precisa de explicação. É É. isso, eles trocam, tipo, fica você e sua sogra, vários Aham. casais de genro e sogra. Aham. E eu assisti, terminei e falei, meu, que incrível! Olha como é sua mente ligada na intencionalidade. Eu trouxe um trecho do Ilhados com a Sogra para o exercício de feedback da aula. Porque eu estava falando sobre ouvir um feedback para criticar e ouvir um feedback que vai doer, mas que vai fazer você crescer. E aí eu trouxe uma ideia do Ilhados com a Sogra para minha aula. Mas é porque eu tô treinada para isso. Sim. Então eu gosto de trazer isso para a minha aula em geral, porque as pessoas acreditam que ser um cara bom que faz dashboard é uma aula ferramental. Mas você ouvir o seu gestor, você ouvir um feedback de não gostei e poder bater de frente com ele para falar por que você não gostou, para entender se é pessoal ou se ele tem uma razão. Sim. Para você ter repertório de poder falar, tá, você não gostou, mas eu vou te explicar por que que isso aqui é o melhor. De conseguir manter essa comunicação respeitosa, mas mostrar que você estudou mais e que você tem mais capacidade de análise e entender que muitas vezes mude de empresa. Sim. É pessoal.
Muitas vezes é pessoal. Ah, mas ele não gosta de mim. Pode ser, cara. Pode ser que ele é o infantil da história e que você vai ter que mudar, ou que você vai ter que dizer não pra esse cliente e falar, nunca mais eu pego o projeto com esse cliente, porque é o preço. Outro dia eu tava falando, fiz uma cotação, eu coloquei o preço da chatice. Vai ser vezes três. Vai ser vezes três. Não aceito, eu já sei que vai me dar problema. Entendeu? Então, não é uma questão somente técnica. Por isso que eu consigo abranger um pouco mais do que o técnico, porque pessoas são pessoas. Pessoas não são ferramentas. As ferramentas têm o porquê. As pessoas, muitas vezes, a gente vai ter que descobrir o porquê delas. Se ela achou que você ia roubar o lugar dela, se ela não gostou do meu batom, se ela traiu o marido e usou, era o batom que eu tô usando, ela me odeia por isso, eu nunca vou descobrir. E eu achando que é o meu Excel, sabe? De tirar, eu não sou o sol. O problema às vezes não sou eu. De entender todo esse ambiente. Eu gosto muito de poder ter a liberdade de trazer essas histórias para o meu dia a dia, histórias de clientes, no meio de uma aula de dashboard, porque é a realidade que as pessoas precisam aprender. Lidar com o seu gestor, é lidar com uma pessoa. Uma pessoa que, Menos, assim menos como você, pasteurizada a coisa, né? com certeza não é uma apostila, entende? Não tem isso no capítulo 2. Às vezes eu vou perguntar uma coisa, a pessoa vai me falar, eu falo, vamos mudar o rumo do treinamento inteiro agora. Ou vocês querem que eu faça um curso apostilado? Então, acho que esse é o diferencial que eu consegui tirar do que eu tinha antes, né? Que as empresas me davam apostila, quadradinho. Sim, sim. Eu achei muito legal porque eu estava com essa palavra esperando para fazer esse link, mas tu falou essa palavra que é repertório. Claro que tem o técnico, a gente aprende fórmula, tu pode ler, mas os perrengues que a gente passa ou feedbacks verdadeiros ou não, até para a gente entender o que de fato é nosso, o que é do outro, né? Mas focando nessa palavra repertório, aqui a gente está falando da Karen Abessia de hoje em dia, com mil e lá vai pedrada de vídeos no YouTube, Microsoft MVP e tudo mais. Como é que a Karen chegou aqui? Porque, falando de carreira agora, né? Era CLT, quando é que teve empresa, quis ter empresa, não quis. A gente conversou um pouquinho antes também o que é marca pessoal do indivíduo, do instrutor, o que é empresa. Então, como é que foi a tua caminhada desde aquele primeiro convitezinho para aquela primeira aula lá, que aquela ideia, aquele gostinho ficou na tua caixinha de ferramentas ali, até chegar hoje? Como é que foi a tua evolução em carreira? Depois que eu comecei a dar esses treinamentos para essa empresa específica que me contratou depois como professor e tal, eu comecei começou a vazar essa fofoca, né? Ah, ela é uma professora muito boa, então que tal você dar aula aqui à noite? Que eu era CLT. Sim, sim. Então que tal você dar aula aqui de sábado? Aí eu comecei para Avenida Paulista. As 7 maiores empresas de treinamento estavam lá na Avenida Paulista. E aí um professor que ia lá me pegou meu cartão e aí começou a me chamar de sábado, chamar de noite. Então eu comecei a ter uma agenda bem cheia, mas dando aula para outras empresas, terceirizada, quarteirizada, muitas vezes. Sim. No meio disso começaram a aparecer projetos. Então, já que você deu aula, será que você não pode fazer para mim? Porque eu não tenho uma equipe aqui que não consegue fazer. Então eu comecei como PJ. Isso que eu ia perguntar, essas aulas por fora, aí tu criou, teve necessidade de criar a tua primeira, Isso. qual é o termo? Estrutura jurídica, né? Sim, para emissão de nota, era uma empresa para emitir nota, Aham. né? Sim. E eu casei com um professor que também me ajudava muito nesses contatos. Então ele era professor, ele era DBA, então ele dava aula de banco de dados, Microsoft e tal. E aí a gente tinha essa vida nômade, foi aí que eu saí dessa empresa, a gente saiu e eu não abri uma empresa, eu continuei emitindo notas. Sim, perfeito. Aham. E aí eu fiquei durante muitos anos, fiz uma carreira, viajei o Brasil, viajei fui pra fora dar aula, tava muito legal. Isso nada de YouTube ainda, pré isso tudo, né? Nada, 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 nunca tinha gravado um vídeo. Uhum. E aí eu tinha 29 anos, tava tipo super indo bem, a carreira, tudo mais, eu já tava com 2 filhos e no segundo casamento. Tava com 29. E aí eu fiquei viúva. E assim que ele faleceu, eu perdi uma renda de 70% da minha casa. E a gente era emissor de nota fiscal, não tinha uma empresa, não tinha nada de prefeitura, de governo que me ajudasse na minha renda. E aí eu comecei a ver a necessidade de fazer a minha empresa. Uhum. Porque nessa hora começou
leva muito ruim, na minha opinião, para o mercado de instrutores, pelo menos em São Paulo. Eu acredito que no Brasil todo, mas começou a vir gente muito mais nova, muito mais barata. Então, uma aula que na época me pagavam R$ 35 a hora, que era uma super hora, alguém falou, eu dou aula por 15. Uhum. E aí, dinheiro é dinheiro, a carinha é muito legal, mas não é tão especial assim. Então, Sim. vamos pegar uma leva nova. E eu comecei a perder mercado, meus amigos começaram a perder, e cada um foi abrindo uma consultoria. E eu falei, esse vai ser o meu caminho também. Uhum. Mas até então, projeto e treinamento. Sim. Só projeto e treinamento. Eu tava com 29 para 30, e foi aí que eu conheci o meu marido atual, que é o Stefano. Uhum. E ele falou: Ó, eu vou começar a vender os treinamentos para você. Uhum. Já que você precisa de alguém para vender, então vou começar a fazer essa venda. Eu tinha um comercial, aí a gente já estava em 3 pessoas, e Uhum. foi aí que eu comecei a entender que eu precisava virar empresa, que não Sim. dava para ser emissora de nota fiscal. Sim. E aí eu comecei a criar meus conteúdos, apostila e tudo, mas nada de internet. Uhum. Tá. E no meio disso, antes de eu ir para a internet, me contrataram uma empresa também de advogados, a maior de São Paulo, me contratou, me falou, ó, você já deu várias palestras, sei lá, eu tinha dado 20 palestras. Não era treinamento, que advogado não aguenta um treinamento. Tá bom. Eles falavam, não, não, a palestra tá ótima, só para ver o que que tem de novo. Era só, tipo, novidades do 2007, 2010, sei lá. Uhum. E aí eles falaram assim, Karen, uma moça que gostava muito de mim lá dentro, eu sempre fui boa de relacionamentos. Uhum. Eu gosto de gente. Sim. Eu gosto muito de gente. Uhum. E aí eu fiz um relacionamento ótimo com ela, ela falou, eu vou sair, vou me aposentar, e eu queria deixar um legado aqui. Falar, ó, deixei um projeto incrível de vídeos gravados, e eu queria que você gravasse isso pra mim. Eu acho que eu nunca contei isso. Olha Caraca. só. Olha É. só. Vai virar E corte, hein? aí, porque não era nada de internet. Sei. E aí eu falei, nossa, gravar? É. E foi. Eu ganhei o dinheiro, entreguei o projeto, mas não foi bom. Porque, assim, ela gostou, mas eu sei que não foi bom. Porque eu não fui eu. Eu fiquei Ah. com medo de ser eu. E quando eu entreguei, ela falou assim: Ó, esse daqui é um primeiro piloto, né? Mas eu queria que você fosse mais assim. Você assim. Uhum. E o vídeo era assim: ó. Olá, o meu nome é Karen Abessia. Seja bem-vinda à aula 1 do Word Básico. E era assim. Entendeu? E Sim. tinha vezes, a maioria não começava não tinha muito o meu rosto, era mais voz. E aí ficava mais difícil ainda, porque eu fazia a vozinha de aeroporto e Sim. achava que isso era incrível, porque eu gosto da minha voz de Uhum. locutora. Sim. E eu achava que estava muito bom, mas não era real. A palestra era super engraçada, era descontraída. Só que Sim. como você vai fazer isso para deixar o seu legado numa empresa cheia de descontração num vídeo? É muito difícil. Sim. Até você pegar o jeito de dar risada numa câmera que é só um pontinho, Sim. rir para um pontinho, é muito difícil. Uhum. Mas foi o primeiro momento que eu fui para um vídeo, entreguei tudo. E aí depois de que aconteceu isso, o Stefano começou a estudar sobre marketing digital e infoprodutos. Quando isso? Que época que era isso? 2016. Ô, cedinho? 2016. Tava Érico Rocha e começando. tal, já naquela Érico época, não? Rocha, Érico Aham. Rocha. Aí ele fez o curso do Érico Rocha e falou: Nossa, isso aí tem tudo a ver com você. A gente podia tentar. Eu falei: Meu Deus, mas é muito difícil gravar vídeo, é muito, é muito, é muito. Ele falou: É muito, mas você vai querer ou não vai? Tipo, vamos. Ok. É muito sim. É. E aí foi muito, foi tudo muito. Foi muito trabalho, foi muito quebra de ego, foi muito perrengue, muito vídeo de madrugada. Tinha muitos vídeos. O Érico Rocha fez uma análise do meu lançamento, dos meus vídeos, e falou que perguntou por que que meu olho estava tão vermelho na gravação. Que Uhum. isso podia jogar contra. Porque eu gravava 4 da manhã, entende? Tipo, é o horário que Uhum. não tinha barulho, Sim. não tinha um estúdio. Uhum. Eu não achava que ia dar pra ver que eu tava tão cansada nos vídeos. Mas é o que tinha. É Karen faz, Karen edita e Stefano faz a mágica do marketing.
É isso. Então foi assim que a gente foi pro mercado de vídeos e a primeira coisa, antes de vender ou qualquer coisa, seja legal e dê conteúdo gratuito. Falei, cara, eu adoro ajudar as pessoas, então vamos fazer um canal. E foi aí que começou o canal do YouTube em 2016. Sim, que loucura. Tá fazendo 10 anos? Não, já fez ano passado, 10 anos, então começou em 16. É, vai fazer esse ano. Ah, é estrada, né? E não é à toa. A gente estava falando, eu falei antes, falei no início, 1.100 vídeos. Vou deixar aqui, já que eu já não deixei antes, não me lembro, os meus parabéns publicamente, porque a gente que produz Obrigada. conteúdo, a galera que não é desse meio, não tá ligada. É o quanto de ideia, o quanto de reciclar. Reciclagem no bom sentido, o profissional ter que se Claro. reciclar, porque, pô, PROC V, tu vai falar PROC V. Claro, porque o público também se renova, então tu tem que dar a mesma aula de tempos em tempos, né? Mas Sim. assim, consistência, parabéns, Karen. Obrigada. Eu não sabia de tanto. Quando eu fui fazer a pesquisa para te chamar aqui, que eu fui ver que tinha 1,1 mil vídeos lá no YouTube, eu falei, caraca, parabéns, parabéns. Obrigada. Isso Obrigada. é outro ponto interessante, porque aqui a gente está falando basicamente o Excel é o centro, mas tem coisas em volta. Estamos falando de carreira e tal, né? E muitas vezes as pessoas acham, e aí talvez eu esteja jogando contra o que eu é, apresento do campeonato e tudo mais, que claro, tem funcionalidades novas, tem as funções Lambda, tem função LET, mas dependendo de onde a pessoa está na carreira dela e no que ela quer fazer, não é aprender a nova função que vai fazer a diferença. É tu falar com alguém num evento, é tu aprender a editar um vídeo, é tu ser consistente, sabe? Então, assim, claro que tu tem que saber minimamente o teu assunto, porque se a pessoa quer ser instrutor, instrutora, ela Ah, está sim. num local de exposição, ela tem que repassar, ela tem que saber o que ela está fazendo, até por responsabilidade, né, do que ela está fazendo. Sim. Mas o teu conteúdo técnico, não teu, né, o conteúdo técnico das pessoas, Uhum. não é tudo, eu não sei nem dizer quantos por cento é, mas tem tantas outras coisas. Olha o que tu comentou ali, tu e o teu marido. O comercial é com ele, então assim, ele chegava para ti, tem treinamento aqui, 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 já tá fechado ou semi-fechado e tu dás aula e eu fecho, entendeu? Porque senão a roda não gira, né? Que é a diferença, talvez voltando ao link do que tu falou, a diferença entre ser um emissor de nota e ter uma empresa, né? Ter um Exato. pensamento estratégico, as coisas nas suas caixinhas. Claro que o financeiro geralmente é o início, porque a pessoa quer receber, então talvez é o que possa ser mais desenvolvido, mas um jurídico, que contrato que tu está coberto, né? O que está no escopo, o que não está no escopo, porque aí a gente vai afinando, né? Quantas vezes e quantas inúmeras exemplos eu poderia dar, tu poderia dar às pessoas que mas isso aqui eu não tinha entendido que era assim. Aí tu paga um pato ali, porque, pô, né? Daí tá, então no próximo vai estar escrito aqui, ó, vermelhão, letras garrafais ali, ó. Ah, e a gente nunca vai estar imune. Eu estava já como empresária fazendo um projeto com uma equipe e rolou de um, se você não fizer isso que eu tô querendo mudar, então eu vou meter um processo. Eu falei, então pode vir, então. Eu fiz o meu contrato certinho, então a gente nunca vai estar imune a pessoas malucas que não entendem os limites. Só que a diferença é que tem a Karen de antes chorava e falava, vou fazer. Sim. Entende? Hoje eu tenho. E a Karen de antes não tem nada a ver com a internet. Aham. Tem a ver com a maturidade de negócio que a gente vai adquirindo, né? De entender. Não, por exemplo, eu já contei uma história. Isso daria um podcast só essa história, mas eu já tive um cliente que ele foi. Você já assistiu Prenda-me Se For Capaz? Não, não. É um filme de como uma pessoa consegue entrar na mente da outra e persuadir qualquer pessoa se ela tiver uma boa lábia. Ok. Então, o cara se passa por médico, ele nunca estudou medicina, ele se passa por mil coisas. Uhum. Então, eu coloquei uma pessoa para dentro da minha casa para fazer um projeto. Ele foi muito respeitoso no aspecto de estar na minha casa, mas o cara me enrolou assim muito. Me enrolou absurdo, eu não recebi um centavo do projeto. E provavelmente ele vendeu o projeto. Eu não tinha a menor noção. Então a vantagem que eu levo hoje é de ter errado e de conseguir ajudar pessoas a não errarem, pelo menos na mesma pedrinha que eu tropecei. Sim. Essa é a maior vantagem de ter um professor. Hoje eu sou mentora de negócios, então como mentora, eu não tô aqui para cagar regra. Eu quero contar, gente, isso já aconteceu comigo. Sim. Você pode economizar esse caminho de erro. Não está numa apostila. Isso Sim. está em situações que eu já fui enrolada, que eu já fui humilhada,
Já fiquei em reunião vendo a pessoa gritar, pensando, meu Deus, eu vou no banheiro chorar. Hoje, com 10 minutos, a pessoa entende que ela não tem o direito de levantar a voz comigo. Eu já cheguei em reuniões e falei, então, eu não tô gostando do jeito que você está falando comigo na reunião. Mas tem gente que não tem coragem ou não sabe como se posicionar com isso. Isso não é Excel, Não. mas está dentro. Entende? Está E vira um dentro pacote, né? do pacote. O pacote de sucesso, na minha opinião, né? Um pacote de sucesso é de uma pessoa que consegue misturar todos esses assuntos e no final se dar respeito e respeitar o outro. Entende? O sucesso do projeto vai ser o cara que gostou de você. Por que ele gostou de você? Porque você se impôs, mas você não foi um banana, você se impôs, você não foi desrespeitoso, você entendeu, você não fez ele se sentir burro. Você entendeu o que ele queria e deu opiniões, não impôs nada, então é um conjunto de coisas. Porque todo mundo consegue aprender com o ChatGPT como fazer um PROC V. Sim. Entende? Ou até fazer um dashboard, uma ferramenta faz hoje. Mas a vantagem de um profissional é ser múltiplo. Sim. Hoje ele vai ter vantagem se ele for um cara múltiplo. Ah, não tem essa expertise emocional. Então você vai perder para quem tem. Sim. Porque as pessoas estão buscando ter isso. Né? Ah, não tenho coragem de falar não. Você vai sofrer. Até que tu aprenda, né? Tu vai ficar tomando na cabeça. Vai sofrer. Ah, não gosto de depois do trabalho, não sou desses que vou ficar marcando almocinho com o cliente. Vai sofrer. Vai perder. Porque o cliente gosta de quem gosta dele. Sim. Então, são vários aspectos, assim, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Não, isso é muito legal e que nem eu comentei contigo, né? O tópico central, pelo menos nesse início de podcast, são pessoas do mundo do Excel, mas eu já criei o nome raciocínio em jogo porque é coisa aplicada, é o que tu pensa, o que tu aprendeu, é repertório, é carreira, pode ser tecnologia, negócios, né? Eu sou do esporte também, sou ex-atleta de vôlei, então logo vai ter gente do esporte aqui, vai ter gente da música, são pessoas que a gente vai conhecendo, né? Que são outros insights, né? Olha só que interessante. Esses tempos ainda estou, né? Tendo algumas conversas sobre propriedade intelectual, de coisas que a gente cria, né? Sim. Eu falei, cara, eu respiro o mundo da música, né? Eu conheço músicos e talvez o mercado mais cabuloso de direitos é o da música, porque tu tem o compositor, aí tu tem o intérprete, aí tu tem a banda, aí tu tem o empresário, então assim... E agora você tem a IA, né? Exato, então assim, em tese, mundos nada a ver, o Steve Jobs falava isso, né? Connect the dots, que é o que tu falou antes. As artes têm a ver com não sei o que, e tu vai costurando e essa acaba sendo tu. E as pessoas gostam do repertório de umas das outras, né? E assim, uma vez eu vi isso aí no conteúdo de videogame, né? De games no YouTube, assim, concorrência, porque o mercado tá saturado, mas tipo assim, vamos pegar aqui o Excel, eu consumo conteúdo de Excel de 15 pessoas. Não são concorrentes entre si, é com quem eu me identifico. Então, às vezes a pessoa, né, que ou tá querendo postar o seu conteúdo, aquela síndrome do impostor, fica na dúvida, mas tu é tu. E aí se a pessoa não tem essa segurança, ela vai ter que desenvolver, senão ela vai seguir meio que nas sombras de, possivelmente ou não, alguém mais ou menos capacitado, mas que teve a coragem e deu um passo, entendeu? Então, assim, é muito interessante o quanto o nosso repertório, a nossa atitude, pensando aqui partes do que tu contou da tua história, faz diferença, né? E pegando Ainda mais nas redes sociais. Exato, mais ainda, né? Nas redes sociais não é só a minha técnica que funciona, inclusive no ambiente técnico, então... Você sabe, a gente tem os grupos de especialistas de Excel, de YouTubers, de professores. Eu, talvez, na questão técnica, eu seja uma das menores. Mas eu não acredito que ser menor no técnico faz você ter algum demérito nisso. Claro que não. Eu me vejo como um conjunto. Eu sou uma profissional que tem um conjunto de skills. Eu não conseguiria fazer uma prova. Já me perguntaram várias vezes por que eu não fui para o campeonato de Excel. Eu não tenho a menor condição de fazer uma prova. Eu não sou estatística, eu sou zero. Eu não sabia que Lambda não era do Excel. Entende? Mas são skills que não funcionam para a minha área. E não vão fazer diferença na minha área que eu consigo aplicar para outras. Então, eu fiz uma palestra uma vez que era como não ter concorrentes. Eu não tenho concorrente. Eu não tenho concorrente, porque ninguém faz o que eu faço. Do jeito que eu faço, ninguém faz.
E se você tem um concorrente, talvez você tenha que pensar, você, qualquer pessoa que está assistindo, né? Você deve Claro. ter que repensar o jeito que você está trabalhando, porque se você tem medo de ser substituído por um concorrente ou por uma IA, talvez você tenha que repensar o jeito que você trabalha, Uhum. né? Então, Uhum. eu tenho segurança de os meus maiores amigos do Excel são meus maiores concorrentes. Então, eu sou muito amiga do Gerson Uhum. Vergutz, sou muito amiga do Luiz Gustavo. Isso só me faz crescer como pessoa e profissionalmente. Uhum. Concordo. Várias vezes a gente troca e eu ligo, me ajuda nisso, não tô conseguindo, ou me ajuda naquilo, vários colegas, Não, entende? agora no grupo dos MVPs eu também vejo essas perguntas, a galera se ajuda, porque aí que tá. É comunidade. Claro que vão ter pessoas que tu tem maior ou menor afinidade, mas Sim. se tu sente que do outro lado a pessoa não está competindo, que ela te ajuda, por mais que na prática fosse não é concorrente, entendeu? Se tá todo Não mundo se é. ajudando. E também tem aquele papo de escassez, concorrência. Tipo assim, se eu deixar de vender um curso, não é porque o mercado acabou e tu tá roubando a minha parcela, entendeu? Porque eu não sou. Tem tanta gente que nunca fez um curso de Excel, sabe? Tem Não, eu tanta. acredito na abundância. Eu voto pela abundância de tudo. A pessoa mais abundante no mercado de Excel, que eu gosto de deixar registrado e gravado em todos os lugares, é o maior canal de Excel da América Latina e é o meu amigão do Excel, que é do hashtag, O que é o João João? Martins. Ele é um cara fenomenal e ele tem a mesma postura e visão que eu. Ele já falou várias vezes que ele é o que talvez não sabe tanto nos grupos de Excel, só que ele está disposto a compartilhar. Ele está disposto a ajudar e com essa abundância que ele faz junto com os outros sócios, eles Sim, são o maior canal da América Latina, sem dúvida. Eu já sabe? É fui. abundância. Para complementar isso, eu não conheço o João pessoalmente, nunca e nem virtualmente, eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda. Mas eu fui num evento uma vez do Flávio Augusto, da Trinca. Ele, o Joel e o Caio. Sim. Falei, tive um momento de pergunta lá, campeonato de Excel e tal. Sabe o que o Flávio falou? Cara, dá uma olhada naqueles meninos da hashtag. Não, eles são meninos e esse é o Não, mas maior eu digo que orgulho. olha o porte, entendeu? É E isso. que, Eles são conhecidos, eles são os maiores, uhum, entende? Só que se você for se colocar com uma questão técnica, é isso que eu tô falando, sobre abranger tantos pontos, claro, e sempre que a gente se encontra, é isso, é admiração mútua. É isso que eu quero fomentar dentro dos meus alunos, que eu ensino para os meus filhos, para todo mundo que fala assim, ai, fulana, mas ele chegou antes, ou vendeu menos, ou vendeu mais. Cara, se você admira essa pessoa, gruda nela, é a sim. abundância. Uhum. Até É isso. porque quando a gente fala da questão técnica, aí pode ser que a tecnologia, o técnico, quem mexe com coisas técnicas, daqui a pouco o cara é muito apegado. Mas é justamente o que a gente estava falando. O técnico vai até certo ponto, depois é quanta gente. Não estou falando no mau sentido, é quanta gente tu conhece, tu tá no giro, tu tá vendo o movimento, entendeu? Tem tantas instâncias, tem tanta coisa, entendeu? Pô, eu adoro viver marketing, adoro falar sobre branding, sobre essa questão da sua venda de marca. E não tem nada da questão técnica, eu só aprendo mais e vou para outros caminhos. Já fui chamada para fazer tanta palestra que não tinha nada a ver com Excel, graças ao Excel. Sim. Graças à diferenciação, mas não à técnica, né? Eu Uhum. gosto muito. E eu comentei que ia respeitar o teu tempo, né? A gente já está na 1 hora e pouquinho aqui e eu ainda não fiz aquela pergunta que eu te falei que eu faria, que é o momento if Não lembro. else, Ah! que é o seguinte, Ai, para a meu galera Deus. que assiste daqui a pouco estejam mais habituados, mas para quem é novo, a função C no Excel, o conceito de condicionais é tu faz um teste ou acontece um evento e tu tem dois ou mais possíveis fins. E a minha pergunta para Karen aqui, o que ela quiser compartilhar com a galera de profissional, pessoal, alguma coisa que tu gostaria de trazer de aprendizado teu, algum momento da tua trajetória que tu te viu numa bifurcação ou tu viu 2 ou 3 possibilidades, quais eram elas e por que tu escolheu a que tu escolheu? O que era o pensamento por trás desse momento de não interessa se acertou ou se errou, né? Mas o que foi a tua visão num determinado momento de tomada de decisão? Bom, sem dúvidas, o momento mais decisivo e mais infiel da minha vida foi ficar viúva, né? Então, assim que eu fiquei viúva, eu tava com meus dois filhos, com 6 anos e 10 anos. E eu tinha uma escolha de ir para o mercado e fazer uma coisa que eu não acreditava, mas que ia me dar mais segurança financeira, que é ir para o mercado do CLT
e arrumar um emprego fixo. Porém, eu estava numa batalha por liberdade, já que eu gostava muito de passar tempo com os meus filhos e de. Eu sou uma ótima tia Karen, eu sou muito boa nisso, muito. Então, se eu fosse para esse lado do CLT, eu deixaria de ser a tia Karen que leva para festa, que faz brincadeira e que tem esse tempo mais disponível, essa agenda mais disponível com os meus filhos e com esse meu papel no mundo. Na época eu fazia um voluntariado, também não poderia fazer com adolescente, de ter a minha rotina. Então, acho que essa foi a decisão que me levou ao meu sucesso, que foi ter a coragem de arriscar, continuar com o meu sonho de fazer as coisas do meu jeito, de não me render a uma apostila, de acreditar no meu jeito de fazer a minha história, de ir para a internet, mesmo que podia ser que desse errado, podia ser muitas coisas. Então eu acreditei que o pode ser, que pode dar errado, existe, mas que pode dar certo era muito maior que isso. E foi nesse momento que eu estava de vida, eu caí na lei da atração. Comecei a estudar física quântica, que foi a minha virada de chave de vida. E na minha opinião, graças a essa minha virada de chave de pensamento para física quântica, para a lei da atração, foi aí que eu conheci o Stefano, que está comigo há 13 anos e que hoje os meus filhos, meu filho ele trabalha, ele é gamer profissional. Legal. E Qual jogo? Overwatch. Caraca, ok. E ele resolveu, hoje ele é publicitário, ele está se formando, ele trabalha numa agência, mas ele tem o negócio dele. Ainda, desde os 15, ele tem 23. Então, eu acredito que esse foi o decisor da minha vida, foi meu If Else, para inspirar o meu filho, para dar orgulho para minha família e para me dar orgulho de conseguir fazer essa abundância acontecer. Porque se eu fosse para um trabalho CLT, eu estaria impactando uma empresa. E hoje eu consigo impactar pessoas pelo mundo inteiro, em outros países, em outros idiomas. Hoje eu estou com um projeto em inglês, projeto em espanhol, com pessoas que talvez eu nunca vou conhecer na minha vida. Vou ter um canal em outro idioma para poder falar a besteira que eu quiser na minha aula, do jeito com a maquiagem que eu quiser, com a roupa que eu quiser. Talvez uma multinacional me engessasse. Então, hoje eu tenho orgulho de conseguir ter decidido por isso e trazer essa abundância para a minha vida, para a vida da minha família inteira, que já foi beneficiada por isso, e de pessoas que eu talvez nunca, talvez não, com certeza nunca vou conhecer, mas que eu marquei ali a vida delas. Então, esse foi o meu If Else. Caraca, que legal ouvir, não fazia ideia. Parabéns primeiro porque é uma atitude de coragem, né? Qualquer desses momentos pivotantes, independente de momento de vida, o que acontece, são momentos em que a gente tem que tomar uma decisão e por vezes a gente quer adiar possíveis consequências de determinadas decisões, mas o que eu acho muito legal também, que uma coisa que eu acho que ressoa comigo, por isso que eu vou falar, tu optou por seguir sendo tu, e isso é uma consequência de um autoconhecimento de quais características são as tuas, como tu vê a Karen, né? Quem é a Karen, né? Sim. Então isso eu acho que é muito seguir sendo verdadeira a ti mesma, não que tu fosse ser falsa contigo se tu seguisse uma carreira de CLT, né? Mas é o Mas caminho. eu não ia viver a minha verdade integralmente. Exato. Eu ia ter que me moldar e tá tudo bem. Tem gente que aceita se moldar a uma empresa, a uma multinacional, mas era tudo muito gritante dentro de mim, sabe? Eu não aceito mais. Por que se eu posso não aceitar os moldes do mercado, por que eu vou optar por aceitar? Eu tenho essa possibilidade. Tem muita gente que não vai ter. Sim. Né? Eu tive essa bifurcação para falar agora, você que vai decidir. Ou você compra essa briga aqui ou você volta pro outro lado. Sim. Que legal. Karen, pra gente concluir, onde é que a galera te encontra? Eu vou listar todos os canais, todos os links na descrição, mas onde é que é o melhor local pra galera aprender contigo, para te contratar, para te conhecer? Onde é que eles podem te encontrar nessas internets? Nessas internets eu tô em todas as redes como Karen Abessia. O Instagram é a melhor maneira de falar diretamente comigo para fazer algum tipo de contratação para empresa, projeto ou treinamento. Mas para aprender sobre Excel, o melhor canal é o YouTube. No YouTube eu faço lives todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, sempre com temas
que todas as pessoas podem aprender, então não é nada nerd específico. Qualquer pessoa que abrir uma planilha pode aprender. Eu faço lives todas as quintas-feiras às 8, ou quase todas. E o Instagram é o melhor canal para falar comigo. Perfeito. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Karen, quero te agradecer. Como tem acontecido, eu tenho feito essa ressalva com todo mundo, mas o papo tem fluído muito. Eu nem li, tinha um monte de pergunta aqui, o que tu acha que é a IA, não sei o que, de dashboards, mas eu fui seguindo a nossa conversa e acho que da minha parte estou bem feliz, acho que foi muito legal. Tu quer deixar, fora as tuas mídias que tu deixou, gostaria de deixar alguma sugestão, alguma dica para quem tenha visto esse nosso papo, alguma coisa que tu gostaria de deixar de mensagem? Eu quero deixar uma mensagem para que as pessoas pensem menos em ferramentas e mais em pessoas. Eu acho que isso é o futuro de qualquer profissão, de qualquer analista, engenheiro. Eu acho que essa é a mensagem, pensar mais nas pessoas e menos em máquinas. Esse é o futuro, na minha opinião. Então, galera, estamos concluindo aqui então o nosso episódio com a Karen Abessia. Nesse mundo de inteligência artificial, vamos olhar para as pessoas, né? Que já tem tanta coisa acontecendo do outro lado. Inclusive, isso pode ser tópico de outros vídeos no futuro. Já está convidada novamente aqui para episódios do futuro. Galera, muito obrigado por terem assistido ou ouvido, não sei em que plataforma vocês vão consumir esse conteúdo. Os links da Karen todos, novamente, vão estar aqui na descrição. Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.